Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo da Aquaminas e gravando aqui no final do ano, mês de dezembro, né? Período das chuvas, e tem chovido muito aqui na região. Como é que está na sua região? Tem chovido bastante? Toda essa água, toda essa chuva interfere alguma coisa aí na sua criação de peixe? Minha gente, chega final do ano, região sul, sudeste e centro-oeste, vem aí o período de chuvas. E é uma coisa natural, isso acontece todos os anos e a chuva é uma benção, a gente precisa dela. Repõe nossos lençóis freáticos aí, repõe a água das nascentes, rega nossas lavouras, vem água para a gente criar os peixes, então a chuva em si é uma benção. Mas o que acontece aí no seu tanque de peixe? O que tem acontecido ali no lago? Que diferença está dando? Por que o peixe às vezes para de comer? Por que o peixe às vezes acontece até mesmo por causa de doenças? O que acontece de tão diferente assim nesses períodos aí? Tá vendo como está hoje? Nós estamos aí bem no finalzinho do ano e estou gravando aqui, deu uma pequena estiagem, mas choveu o dia todo. Nós estamos vindo aqui de vários e vários dias consecutivos de chuva. O sol já não aparece há muitos dias e tem mudado muito a situação. Olha como os lagos estão cheios, está descendo água para toda parte. O que está acontecendo aí dentro do seu lago? A gente entender um pouquinho mais, eu separei alguns pontos aqui, alguns tópicos do que acontece com a nossa água e do porquê muda tanto assim a situação entre dias de sol e dias de chuva. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é realmente a falta do sol. A gente já falou em outros vídeos, se você não assistiu, procure nosso vídeo lá que fala sobre transparência de água e ali a gente explica bastante sobre a importância do sol em relação à transparência da água. A gente sabe que lá dentro da água do lago existem microalgas que elas fazem fotossíntese. Para isso acontecer, ela precisa de luz solar. Então quando a gente pega aí vários dias sem sol, o que acontece é que as algas produzem menos oxigênio para a água. Então você vai ter menos produção de oxigênio através de fotossíntese de alga, então uma água um pouquinho mais pobre em oxigênio, bem mais pobre em oxigênio. Então a interferência do sol diretamente na floração de algas e na sua produção de oxigênio é o primeiro impacto de dias e dias consecutivos aí de chuva. Essa falta de sol traz também o meu segundo tópico que eu destaco, que é a questão de temperatura. Quando o sol, você não tem sol batendo na água, automaticamente você vai ter uma diminuição na temperatura da água do seu lago. A maioria das espécies que a gente cria gosta de uma água um pouquinho mais morna. Eu cito o exemplo das tilápias que gostam de água acima de 24, 26 graus, até 28, 29, até 30 graus para ela, e ela está comendo ali no seu máximo. Então a falta do sol interfere diretamente na temperatura da água do tanque. Então você vai ter uma água com menos oxigenação por conta da fotossíntese de alga, e a chuvinha voltou, olha a serra como ficou. E você vai ter também a diminuição da temperatura por falta do sol. Fora isso, a chuva é fria. Todo mundo sabe que quem já tomou chuva sabe do que eu estou falando. A chuva é fria, ela cai fria. Então essa chuva fria caindo no lago, essa entrada de água fria, tanto das gotas de chuva quanto da água que está escorrendo para dentro do lago, vai trazer a temperatura para baixo. Trazendo temperatura para baixo, os peixes são animais que não controlam a temperatura corporal. Eles são animais ectotérmicos, ou animais que não controlam. Também você vai achar na literatura como psilotérmicos. Ele não controla a temperatura corporal. Então quando você abaixa a temperatura, o peixe abaixa o metabolismo, ele come menos, ele cresce menos. Então diminui a temperatura, o teu peixe automaticamente vai crescer menos, vai comer menos, vai crescer menos. Salvo para algumas espécies que gostam de água fria. A gente está falando da maioria dos peixes aí nativos e também alguns exóticos que a gente cria, que gostam de água acima de 24 graus. Outra coisa que acontece na nossa água é que você aumenta o nível de turbidez, porque geralmente a água que entra mais suja. Você vai ter água vindo de algumas enxurradas e essa água vai entrar mais suja no tanque, vai aumentar muito a turbidez da água. Você vai ter uma água menos transparente, uma água com cor barrenta. E isso pode prejudicar também o peixe, né? O peixe numa água mais barrenta, ele fica numa situação desconfortável. O peixe, a gente sabe que ele respira pelas brânquias, tem respiração branquial, e esse excesso de sólidos na água, dependendo do nível de sujeira que está na água, é como se a gente estivesse no meio da poeira, né? Isso pode fazer mal para a nossa parte respiratória, para o peixe também pode, ele pode ter dificuldade na sua parte respiratória
se aumenta muito o nível de sólidos ali na água, em suspensão, né? Fora isso, você tem uma mudança em toda a química da água. Você vai ter mudança no pH imediatamente, porque a chuva, a água da chuva geralmente ela é levemente ácida, 5, 5,5 de pH. Então toda essa água que está entrando ali mais ácida vai trazer o pH da água do tanque para uma água um pouco mais ácida. Então, dependendo de como tiver o pH ali, vai ter uma mudança de pH brusca, o peixe vai estranhar isso. Fora isso, a gente vai mudar valores de GH, vai mudar a alcalinidade, dureza da água, quase todos os parâmetros. Então a gente está falando de um monte de parâmetros mudando ao mesmo tempo. Temperatura, pH, dureza, alcalinidade, transparência. A gente está mudando toda a química da água e isso o peixe estranha. O peixe estranha bastante isso. Então, a princípio, em casos mais brandos, você vai ter só uma diminuição na alimentação do peixe. O peixe vai parar de comer, vai passar alguns dias sem comer, mas depois, melhorando o tempo, o peixe volta a se alimentar e tudo bem. Você só perdeu alguns dias ali de crescimento no seu cultivo. Em casos mais severos, você pode ter, além do peixe parar de comer, você pode ter peixes adoecendo, porque ali vai debilitar o peixe, um peixe debilitado ele fica doente muito mais fácil. E você pode ter também mortalidade, tanto por doenças quanto por problemas de oxigenação na água. Então, dias e dias e dias consecutivos de chuva, o piscicultor tem que ficar muito mais alerta, muito mais atento com os seus tanques, porque pode sim ter problema aí no seu lago. Terminando aqui rapidinho, porque eu já estou me molhando. O que a gente pode fazer então que ameniza a situação? Né? Parar a chuva a gente não sabe fazer parar, então não tem como a gente fazer isso. O que a gente pode fazer que ameniza a situação? Primeiro, controle bem o fluxo de água do tanque. Tome cuidado, porque aí de repente você está numa situação de pouca água, aí começa a chover, você tem muita água, fala, agora eu vou aproveitar, vou pôr muita água no lago. Então se você põe muita água para entrar ali, vai trocar muito aquela água e todos esses fatores que eu citei vão se agravar ainda mais. Então controle bem o fluxo de entrada, não exagere na entrada de trocas de água no tanque para que você não piore a situação. Em alguns casos, se você tiver aerador para ligar e você já teve uma situação de entrar mais enxurrada, a água ficou meio turva, trabalhe com aeração, né? Você pode aerar o tanque e aí você melhora a situação para o peixe, caso seja suspeita de falta de oxigênio, tá? E principalmente, não deixe entrar enxurrada no lago. A enxurrada ela é terrível para um tanque. Se você vem um carregamento de enxurrada de uma lavoura, de uma estrada, você não sabe o que está vindo ali dentro. Tudo aquilo vai vir de uma vez e essa entrada é muito grande. Se essa entrada for muito grande, essa mudança para o peixe pode ser muito brusca. Isso pode matar o seu peixe. Então desvie todas as enxurradas, não deixe entrar a enxurrada de forma nenhuma no seu lago, que assim você vai preservar uma boa qualidade de água para atravessar esse período e daqui a pouco o peixe volta, tudo volta a se normalizar e faz parte do ciclo e você vai ter sucesso aí na sua criação. Caso isso já tenha acontecido no seu lago, você já tenha tido essa entrada de enxurrada, mantenha esses peixes sob observação, né? Não jogue tanta ração assim, observe se eles estão se alimentando e qualquer dúvida, procure sempre um profissional que possa te auxiliar, caso você tenha já passado para casos de mortalidade, algum problema mais grave no seu tanque, tá bom? Espero ter ajudado com mais essas dicas, um abraço a todos e já desejo também para todos aí um feliz 2022 e muito sucesso na criação de vocês. Deus abençoe. Um abraço. Nossa vida, a chuva engrossou, vamos correr. Vai pra casa. Que bom.